Saudações, saudações. Podville, quinta temporada, isso mesmo. Abraço a todo mundo que está nos acompanhando. Gratidão pelas curtidas, pelos comentários. A quinta temporada está muito legal. O estúdio agora é próprio, é aqui em Piraberaba. E hoje o convidado é filho aqui da região. Tem uma história incrível aqui na região, na nossa região de Piraberaba. Só que expandiu e hoje é um cara conhecido por toda Joinville, toda a região, todo o estado. Centroavante, ex-militar, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-prefeito, um cara sensacional. Quem está conosco hoje, Fábio Alexandre D'Alonso. Um prazer, D'Alonso. Ô, Ivan, obrigado, eu que agradeço, obrigado pelas palavras, é um prazer enorme estar aqui no seu programa, até acompanhando aqui a sua filha, competente, manuseando aqui com maestria, e eu fico muito feliz de participar. Você, eu sou nunca te falei isso pessoalmente, mas faço aqui esse registro, sou teu fã. Você é um advogado conceituado, árbitro de futebol, um torcedor fanático pelo Internacional. Depois eu quero contar uma história do Internacional. Depois tem história. Um líder comunitário, sempre preocupado, né? Não é de Piraberaba, mas tenho acompanhado aqui tuas ações né? em prol aqui do nosso distrito. E mais acima de tudo, um grande pai. E eu tenho sempre visto aí os teus videozinhos, as fotos. É um chefe de família, um pai que cuida dos seus filhos e procura dar o caminho certo. E eu, por isso, eu registro aqui esse meu carinho, essa minha admiração por você, pela pessoa que você é. Fábio, quem é um pouquinho mais velho que nem eu, antes de te conhecer pessoalmente, eu te conhecia pela voz na rádio. Sim, junto com Marinho e Luiz Veríssimo. Veríssimo, Toninho Toda Neves, manhã. E Nilson Gonçalves também, né? Exatamente. Tu sabes como começou essa história? Eu vou te contar, pouco sabe. O Veríssimo, obviamente, que sabe. Sabe da história. Eu quando eu saí do Exército, né? Eu fui convidado pelo então saudoso, né? Ambos hoje, né? Luiz Henrique e Marco Tebaldi, para assumir num primeiro momento era a guarda municipal, mas acabou não acontecendo num primeiro momento, e aí eu dei baixa do Exército, saí um ano antes, eu tinha mais um ano, eu era oficial de comunicação social, relações públicas do 62BI, na época eu era assessor direto do comandante, que era o Floriano Peixoto, que foi agora foi ministro do Bolsonaro, foi presidente dos Correios. E aí eu fui convidado para assumir, né, não deu certo no primeiro momento, como falava, a questão da guarda municipal. Eu assumi a defesa civil do município. Então dei baixa do Exército, saí um ano antes do meu período que eu poderia ficar como oficial temporário, e aceitei o desafio de defesa civil. Enfim, aí eu lembro como se fosse hoje. Eu casei e fui para minha lua de mel. Deu uma chuva forte aqui em Joinville. No segundo dia eu liguei pro Tebaldi, estou interrompendo aqui minha lua de mel, estou voltando para a cidade. Estava em Florianópolis, né? E aí eu sei que o Veríssimo me ligou, me chamar de Fabinho, né? Fabinho, chefe da Defesa Civil, tu podes entrar amanhã no ar para falar essa questão da chuva, né? O que as áreas que foram atingidas, os bairros, as ações, enfim. Eu liguei pro Veríssimo, e já fala da previsão do tempo, né? Se vai chover nos próximos dias. Isso era na Floresta Negra, né? Isso, Floresta Negra. Era na FM, né? Na 89, na 89. Era 89. Era a Rádio Colom, né? A Rádio Colom FM. Tinha isso? Era Floresta Negra ou Colom FM? Isso aí. Era isso daí. Mas era não, a audiência era muito forte, tanto que era de manhã nessa mesa e ao meio-dia com o Nilson tinha um programa que também estourava. Mas eu comecei lá com o Veríssimo. E aí, contando a história, como que foi? Aí eu liguei, né, falei da situação da cidade, dos bairros que tinha atingido, e aí, no término da entrevista, eu falei, e aí o Veríssimo me perguntou, Fabinho, mas e amanhã, a previsão do tempo, como que... Não, amanhã vai continuar chovendo, tal, enfim. Tu tinha as informações ali, porque era teu trabalho. Primeiro, né, aquela da coisa e tal. Aí ele falou, ok, então até amanhã, Fabinho. Aí, outro dia, chuva novamente, falou, então até amanhã.
Aí no outro dia deu a previsão era sol, né? Aí, falei, Veríssimo, amanhã sol, graças a Deus, normalidade e tal, tal. Mas então até amanhã. Eu fiquei 10 anos até amanhã. Ou seja, eu fiquei quase 10 anos no programa do Veríssimo, depois do Toninho Neves. E aí, 2 anos depois, eu entrei do Nilson Gonçalves. Enfim, eu virei o homem do tempo, né? Até amanhã. Até amanhã. Então foi assim, né, por um acaso que acabei fazendo. E era um canal interessante, porque eu conseguia, como chefe da Defesa Civil, passar essas informações. Depois eu deixei a Defesa Civil, virei comandante da Guarda Municipal, continuei fazendo a previsão do tempo, virei vereador, continuei fazendo a previsão do tempo. Então foi um negócio bem interessante, marcante, que eu sou muito grato ao Luiz Veríssimo, ao saudoso Toninho Neves, também ao Nilson Gonçalves, por essa oportunidade aí que nos deram em se tornar o homem do tempo. Fábio, a gente deu esse pulo lá, tá? Porque tua história é... Fábio, tu é nascido aqui em Piraberaba, na região, infância foi aqui? Sim. Eu nasci em Piraberaba, né? Com muito orgulho falo isso. Eu tenho grandes amigos aqui. O meu pai, para quem? O D'Alonso, né? Obviamente, né, o nome do meu pai, o sobrenome do meu pai, que veio de São Paulo para chefiar o departamento pessoal da usina de açúcar aqui de Piraberaba. Que existe teu pai era hoje. paulista? Paulista, né? Veio, aí conheceu minha mãe. E eu nasci na usina de açúcar, inclusive. Tua mãe nativa da região. Minha mãe, né? Por parte da minha mãe, eu sou Budal Arins, né? Eberhard Budal Arins. Minha avó é Eberhard e meu avô, meu Eugênio Budal Arins e Marga Eberhard Budal Arins. Nascido aqui em Piraberaba. Então, nasci mais, como falei, né? Ali na usina de açúcar e fiz a minha história aqui, a minha família, né? Tradicional. Nós tivemos um comércio, né? Que foi o açougue, o frigorífico Budal, né? Ficou anos aí esse comércio aqui até hoje é referência, a gente escuta, né? Escuta bastante, né? Hoje não existe mais, né? A propriedade ainda é nossa lá, mas o açougue acabou fechando. Mas, como falei, com muito orgulho, eu registro sempre onde eu posso, onde falo. A minha família está aqui ainda, né? Minha mãe mora aqui, meus irmãos moram aqui. E eu, por uma questão de circunstância, acabei saindo daqui, mas eu sempre falo para minha esposa, eu quero voltar para Piraberaba. E de fato, eu quando puder, eu estarei voltando, porque aqui estão as minhas raízes, né? Aqui a minha história, aqui, né? Desde escoteiro, depois jogando no Piraberaba, amigos que fiz de infância, estudei aqui no Olavo Bilac muito tempo. Então, enfim, tenho um carinho muito grande aqui por esse distrito maravilhoso, que é uma referência, né? Quem a gente escuta Piraberaba é uma referência em todos os sentidos. E por isso a gente sempre cita com muito orgulho. Sim. Fábio, tu fizeste essa adolescência aqui na região e a tua vida, tu tem um histórico muito forte na questão militar, né? Foi. Teu pai tinha alguma coisa a ver ou foi coisa tua mesmo? Não, tinha um histórico na família? Eu vou te contar, no futebol eu tenho várias histórias engraçadas, mas eu vou te contar essa história do Exército que é engraçada. Eu comecei a trabalhar muito cedo no Banco do Brasil, com 14 anos de idade, e um dos motivos também foi o futebol. Eu jogava pela ABB. Pessoal, na época não era crime trabalhar com 14 anos. Não. Hoje é uma... Meu Deus do céu! Eu era menor, auxiliar de serviços gerais. Era um desafio, assim, aquilo me marcou muito. Porque hoje, Piraberaba, tu tens o ônibus a cada 15, 20 minutos. Essa logística. Mas lá, tô falando isso, eu 14 anos atrás. Tinha que ir lá para Joinville? 40 anos atrás, né? Quase 40 anos atrás, 39 anos atrás. Tinhas ali cedinho, tu tinha 2 ônibus. Era o Quiriri e o Rio Bonito. Se perdesse um só, tipo, perdesse as para ir para Joinville. Mais ou menos para 7h30, o próximo era 9h30. Algo assim, mais ou menos assim. Então, tu tinha que acordar, sair muito cedo, chegar cedo, às vezes esperar, que era o meu caso, para começar a trabalhar. E eu trabalhava no Banco do Brasil, né? Com 14 anos. Começava às 8 horas, então saía daqui era 6h30, uma coisa assim. E à tarde eu jogava na Tigre. Né, já jogava futebol de salão pela Tigre, e à noite eu estudava, ou seja, eu menino com 14 anos, eu saía 6h30 aqui de Piraberaba, eu voltava praticamente 11h30 todos os dias.
marcou muito essa exigência, essa necessidade cedo de ter esse senso de responsabilidade. Isso foi fundamental na minha vida e eu também sempre destaco isso. Mas eu entrei na questão do Banco do Brasil para fazer um link com a questão do Exército. Enfim, aí eu cheguei para me apresentar, depois eu saí do futebol de salão, né, da Tigre, fui para Embraco e tal, encerrei o meu ciclo do futebol de salão e fui para o JEC. Né, joguei futebol também do JEC, com 17, 18, com 19 anos eu fiquei no Joinville Esporte Clube nas categorias de base. Mas aí chegou o período do Exército. Né, quando me apresentei lá no batalhão, cheguei... Né, quem passou por isso, um monte de gente lá, os conscritos se apresentam. E aí eu vi um cara lá, né, tipo assim, vou pegar o teu nome aqui como exemplo, o Ivan. Aí ô Ivan, berrei assim, né? Ele olhou assim, né? Que trabalhava comigo no Banco do Brasil há 4 anos atrás, com 14 anos de idade. Só que ele era mais velho, ele já estava um pouquinho mais velho. Aí, a hora que ele olhou, ele disse assim, Ivan, aqui eu sou. Ivan, brincou assim, alguma coisa assim, Ivan pra. Ivan aqui pra, não. Aqui eu sou o cabo, Ivan, não sei o quê. Eu falei, pô, Ivan, mas tu não estás lembrando de mim? Eu sou o Fabinho lá do Banco do Brasil, tu não lembras de mim? Ele fez de conta que, olha, só lá é lá, aqui eu sou o cabo. Pô, mas quero abrir o jogo pra ti aqui. Eu tô jogando no JEC. E pelo que eu sei, tá tudo certo pra liberação, porque quem joga no JEC, não sei de onde que eu tirei esse negócio, né? Quando eu falei essa história, ele chamou, sei lá quem lá, um capitão, que na época, hoje, claro, obviamente eu estou familiarizado, né, com os 9 anos de o que é a graduação, a patente, né? Mas na época eu não sabia, ele chamou lá acho que lá, o capitão, capitão, o fulano aqui tá dizendo que tem tudo para ser liberado porque joga futebol. Meu, é exatamente isso que nós estamos precisando de atleta. Achei meu 9. O linguajar do futebol, a minha batata começou a sair. Eu pensei comigo assim, puxa vida, rapaz, o que tá dando aqui? Aí eu comecei a ver, aí foi o primeiro dia, eu vi que não foi liberado. Já marcaram o teste físico, e aí o atleta, né, voei e tal, e aí eu tinha na época a linha de corte hoje para o NPOR, a linha de corte hoje é a faculdade, mas na minha época, 92, era o 2º grau, e eu tinha o 2º grau, já estava formado, e eu fui para o teste do NPOR. Aí passei no teste. O que é NPOR? Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. É uma escola dentro de algumas unidades militares. Aqui no 62 existe há muito tempo. Chegou um tempo que ficou interrompido, 2 ou 3 anos, mas voltou. Você estuda dentro do... É um nível maior assim, de conhecimento do Exército, uma preparação maior, onde você, ao término do ano, você sai aspirante a oficial. Né? Então termina essa jornada. E alguns, conforme a classificação, conforme o desempenho, ele pode ser chamado para ser oficial temporário durante um período hoje acho que é 9 anos, que foi o que aconteceu comigo. Né? E aí, quando eu vi que eu estava passando nos testes, eu falei, puxa vida, eu acho que a batata assou de vez. Então eu tenho 2 caminhos. Ou eu dou um gás aqui e tento, né, pelo menos fazer um NPOR, fico aí um ano e aí o futebol, seja o que Deus quiser. E foi o que aconteceu. Eu acabei fazendo o NPOR, né, acabei fazendo o NPOR. Essa parte engraçada que eu achei que entrei contrariado, né, e fiquei durante 9 anos. Né, e, claro, aí terminei o NPOR, aí eu tenho os estágios, daí fui bem classificado, fui indo, e aí minha turma... nós somos 5 tenentes da minha turma, fiquei de 94 a 2001, 2002. E aí saiu um ano antecipado. Mas essa parte engraçada que eu cheguei achando que coisa e acabei ficando... Ser atleta do JEC era o motivo da dispensa e na verdade foi o motivo de ter ficado. Então, e como é que em casa, como é que foi a reação em casa? Pessoal... sim, não, ali não, assim, eu falo para todo mundo assim, o Exército, ele é uma grande escola. Eu devo muito ao Exército, muitos amigos, aprendi, tive grandes comandantes. Até hoje eu sou presidente da Associação dos Veteranos Amigos do Nosso Batalhão, a VAMB, uma instituição que existe há muito tempo, desde 1985. Foi criada pelo Coronel Betâmio, ex-comandante do 62BI. E é uma grande escola de disciplina, de respeito às pessoas, às instituições, à pátria. Então eu devo muito ao Exército e sou muito grato, né? Acho que talvez não seria ou não teria atingido, alcançado algumas posições aí
que cheguei nessa minha vida. Eu vou fazer 53 anos agora. Se não fosse tudo que eu aprendi dentro do Exército. Então, sou muito grato. Fiz muitos amigos, como falei. Existem algumas exceções, é óbvio. Mas como esse sentimento... Eu não servi, infelizmente. Mas como esse sentimento de gratidão por ter servido ao Exército, assim, a grande maioria das pessoas que eu converso tem gratidão e orgulho de ter passado esse período no Exército. Você colocou muito bem, doutor Ivan, essa observação. Quem passou pelo Exército, existem exceções, mas se tu falares com 10 pessoas, olha, eu diria que 9,9, vamos dizer assim, né? Passou pela dificuldade, teve momentos ali, mas assim, isso forja, né, na pessoa. Lembra com nostalgia, né, cara? E assim, as dificuldades que enfrentou em algum momento na vida, seja num futebol, seja profissionalmente, seja num âmbito familiar, quando cria uma dificuldade, às vezes assim, comigo acontece isso, remeto lá ao passado, e, poxa, passei por tantas coisas que isso te dá essa resiliência, talvez eu falaria essa palavra. Sim. Aí, que é uma das coisas que você, o respeito, a hierarquia. Eu não consigo chamar, por exemplo, alguém mais velho do que eu pelo nome. Eu não consigo, senhor, chega um idoso, isso, claro, tem muito também, e eu também, graças a Deus, tenho isso, né, e agradeço também da formação familiar, base familiar, mas assim, o Exército teve uma participação muito grande nessa formação também. Tu tá com 18, 19, ficou 8, 9 anos? 9 anos, 9 anos, praticamente 9 anos dentro, se contar o tempo de NPR, né, de formação, foram 9 anos. Então, formei em 92, 93, foi um período assim que a gente é chamado para fazer um estágio, primeiro o estágio inicial, não sei se mudou hoje, mas antigamente um estágio inicial, que era 45 dias ali, né, a maioria era né, cumpria a parte obrigatória, assim, findava ali. Sim. Aí aqueles que foram bem classificados foram novamente chamados. Aí era um outro estágio que chamava EPOT, estágio de preparação de oficiais, que já era um filtro maior. Sim. Então, assim, fiquei no conto de 92 a 2001, né? Então aí em 94 aí eu efetivei, né? Aí fiquei na tropa, aí depois, no final da minha carreira, onde eu passei a ocupar essa função mais administrativa. Sim. Que é o homem de comunicação social, né? E aí o batalhão tem a gente, muitos já que vão nos acompanhar aqui, você já ouviu o nosso batalhão, né? Então a sociedade, ela abraçou muito o 62BI. Sim, então nós tínhamos eventos, hoje não tem mais, mas eu tinha colônia de férias, eu fui coordenador 9 anos da colônia de férias. Era um negócio... Tinha uma interação maior, né? Não, era 1.200 crianças. Eu lembro que 7 de setembro, 62BI já veio desfilar aqui em Piraberaba. Trabalhos voltados à defesa civil muito forte. A questão da campanha da vacinação. Interação com a comunidade, né? Antigamente, claro, são outras circunstâncias, né? São outros momentos também. Isso tem que sempre se destacar. Mas eu lembro que o festival de dança ficava abrigado dentro do 62BI, né? Tinha a festa junina do batalhão, né? Que parava a cidade, era tradicional. Eventos tradicionais. Outros momentos que hoje já é uma outra realidade. Hoje até por uma questão às vezes, de questão de segurança, sim, né? Sim. Se decidiu não realizar mais esse tipo, com razão, né? Com razão. Outros momentos, outras circunstâncias, mas foi muito bom. E aí ficou essa marca. O nosso batalhão foi talvez construído por isso, pelos ex-comandantes que tiveram interagiram com a sociedade da forma, e os oficiais que por lá passaram. Sim. Fábio, tem esse período, e semana passada eu conversei com o Franciel, que é primeiro suplente do MDB e assumiu esse ano. Sim. O menino com 30 anos tem futuro, também. Tem futuro, tem futuro. E eu fiz a seguinte pergunta para ele, cara. Infelizmente, e eu acho que é um erro nosso da sociedade, estigmatizar quem trabalha com política. Exatamente. Né? Então, a família não quer, a mulher não quer, o amigo não quer. Tu provavelmente deve ter escutado muito. Isso. Pelo amor de Deus, Fabinho, não vai pra isso, larga. Muito. Tipo assim, tu é um cara do bem, cara, o que tu vai se meter com isso? Muito disso, né?
E é um estigma muito ruim, cara, muito ruim, porque se pessoas do bem, que nem você, que nem o Franciel, que nem o Fernando Crelli e tantos outros, não estiverem envolvidos, É. né? Como é que é essa história de candidato a vereador, presidente da Câmara e até chegar a prefeito da maior cidade de Santa Catarina, cara? Legal. Doutor Ivan, eu vou aqui. Essa também é uma parte que foi também engraçada. Eu né, assumi essas funções que falei ali, Defesa Civil, Guarda Municipal. A outra pessoa que eu tenho um carinho muito grande também, uma gratidão, o saudoso Marco Antônio Tebaldi, que fez muito pela cidade, seja na infraestrutura aqui, Piraberaba, né? Citamos aqui alguns exemplos. Eu lembro quando participei do plano de governo dele, que eu antes aí eu conto a parte engraçada, quando nós pavimentamos 4 ruas rurais, na época foi o Rio Lindo, Mildal, tudo com a participação da comunidade. A comunidade de Piraberaba sempre fez a diferença em tudo que ela coloca a mão. Foram o naipe que nós trouxemos, a companhia da Polícia Militar, quando o prefeito. Sim. Deixa eu só fazer um adendo. O Meyer esteve aqui, a gente teve uma conversa com o Conseg, e o Coronel Meyer falou muito, muito bem. A Vilde também falou muito da importância do teu trabalho para essas conquistas para Piraberaba naquele período. Foi então, uma grande conquista. Um abraço pro Meyer, um abraço pra Vilde aí. Que Deus abençoe vocês aí, cara. O Conseg de Piraberaba sempre foi muito atuante. A Vilde, a Marisa Fock, enfim, a gente cita nome e acaba né, deixando, mas sintam-se todos, porque aquilo que eu falei, a comunidade de Piraberaba, ela é diferente, ela sabe fazer, ela abraça, ela se envolve, ela fica engajada de qualquer desafio que se dá. Então, por isso que as coisas aconteceram e vem acontecendo. Mas aí a questão do... Aí eu vou voltar à questão de quando eu fui participar de uma reunião estratégica na época do PSDB, e aí na época existiam vereadores que já eram, né, lá, o Joaquinzinho, o Bini, quem era vereador? O Augustinho do Alvorada, enfim, tinha aquelas figuras ali, na época o Toninho Lerner era presidente do esporte, tinha aqueles nomes, e eu tinha acabado de chegar na prefeitura nessa função da Defesa Civil. E o Tebaldi, muito organizado, ele criou aqueles núcleos do PSTB, que estava começando a criar aquilo ali. E aí dentro do planejamento, tal, o Iririu, o Bisoni, lá no Jardim Paraíso, o Joaquinzinho, que é o responsável pelo núcleo, tal, e eu olhei ali Piraberaba e disse, pô, tem um tal de Fábio. Eu disse, poxa, mas quem que será esse Fábio, né? Que é que é o coordenador dessa que possivelmente vai ser candidato. Na época, né? Hoje a gente não conhece todo mundo em Piraberaba, mas na época eu conhecia todo mundo aqui, né? E na minha cabeça, mas quem que é esse rapaz? E cheio de gente lá na sala, né? Aí, agora Iriu, levanta aí o fulano, ou tal. Você pode ser na hora que chegar em Piraberaba e eu olhava assim, mas quem é esse Fábio que é o cara que vai ser, vai ser o candidato a vereador? Eu entrei tecnicamente na prefeitura, né? Não passava pela cabeça sair candidato, né? Tinha um Fábio lá. Eu olhava e tava indo assim, agora eu vou descobrir quem é esse desgraçado que eu não conheço. Aí o Fábio, do PSDB lá de Piraberaba. Aí eu fiquei sentado ali no Tebaldi. Levanta aí, Fabinho. Aí eu disse, levanta aí, Fabinho. Tu vai ser o nosso candidato a vereador de Piraberaba na próxima. Falei, claro, na frente de todo mundo, eu falei, não, sim, senhor, tal, aquela coisa toda, ainda com reflexo de exército, aquela coisa. Depois acabou, eu falei, daí passou no outro dia. Assim o Tebaldi te avisou? Assim ele, né, aquela programação, aquele planejamento inicial do coisa, começou assim. Aí no outro dia, você falou, Tebaldi, tem certeza que queres que eu saia candidato? Que eu, sim, não tenho, né, essa questão, tecnicamente, que sou conhecido e tal. Não, tu é o candidato, tá tudo certo. Ele falava, chucrão, assim, tudo certo, vamos trabalhar. E foi. Aí eu saio candidato pela primeira vez, né? Fiz quase 5 mil votos, né? Nós estamos falando de 2004, né? 2004? 2003, 2004 que foi o mandato, 2004, isso. Aí ganho a eleição, aquela coisa toda, já viro vice-presidente com o Darcy, né? O Darcy era o presidente, eu sou o vice-presidente. E aí veio um momento interessante também, Ivan. Tu fez quase 5 mil votos nessa primeira vez, pegada aí. Quase 4.872, eu acho que foi isso. 4.000, fiz acho que 1.800 e pouco aqui em Piraberaba e 3 e pouco lá na votação expressiva, nós estamos falando de 22 anos atrás, né? Eu fui o quinto mais votado.
E aí aí eu virei vice-presidente da Câmara, tal, aquela coisa toda, né? O Darcy era o presidente. E aí na eleição seguinte eu viro presidente. Na época, o mais jovem, pelo menos me constava, mais jovem da história de Joinville como presidente da Câmara de Vereadores. E aquilo nesse período eu tive também a oportunidade de assumir como prefeito 2 vezes, né? 2 vezes. E aquilo ali vamos dizer assim, um grande momento da minha vida política, né? Um grande momento que eu estava no ápice da coisa, né? Uma jovem, presidente da Câmara, fiz uma reforma administrativa, cortamos quase 50% dos cargos comissionados. Estou falando há 22 anos atrás. Imagino hoje, quando se fala de austeridade, é moda, é importante, é fundamental. Mas há 22 anos atrás ninguém falava. E eu cortei 50% dos cargos comissionados, fiz uma reforma administrativa na Câmara. Deixa eu só te perguntar, como é que foi a relação com teus colegas? Não foi fácil. Eu logo me veio à mente, eu imagino. Na primeira ela não foi aprovada. Foi reprovada. Aí a sociedade abraçou, a imprensa abraçou a ideia, aí foi votada num segundo momento, aí foi unânime a votação. Mas algum colega deve ter te olhado torto, né? Assim, mas depois eles viram a importância, os próprios... Entenderam daí. Eu coloquei como diretor-geral da Câmara o teu ex-professor, o Luiz foi teu professor, né? Naquela época, Ivan, só para tu teres uma ideia, como eu quebrei um paradigma. Hoje, vamos dar um exemplo aqui só para ilustrar o comentário. Hoje, exemplo, né? Um diretor-geral da Câmara, ele ganha R$10 mil, como exemplo. O Luiz Cláudio era funcionário de carreira, então ele já ganhava, sendo funcionário de carreira, R$ 9.500 por mês. Novamente, exemplo. Então eu quebrei um paradigma, eu tirei o diretor, acho que não sei se alguém hoje, depois da minha, colocou um funcionário da casa de carreira como diretor-geral. Eu quebrei esse paradigma na época e coloquei um funcionário de carreira. Mas o grande pulo aí da economicidade, pelo fato do salário dele ser o que, né, durante 2 anos, na época foram quase R$200 mil, 120, R$240 mil de economia no meu mandato. Estou falando há 22 anos atrás. Sim. Então, foi um momento bom que a sociedade na época acompanhou isso, nos ajudou muito, e isso acabou criando não digo assim, na vida nada é derrota, né? Tudo é aprendizado. Mas como eu estava num grande momento, no ápice da coisa, e tinha uma reeleição muito bem encaminhada e ia ser um dos mais votados naquela oportunidade, o PSDB, o Tebaldi, terminava o mandato dele, né? Queria fazer um sucessor. Na época havia um alinhamento com o partido do Darcy, né? E eu era do PSDB. O PSDB fez uma convenção onde levantou o meu nome, né? Aprovou o meu nome para que eu fosse o candidato a vice-prefeito. Então eu abri mão daquela condição. Você está falando de 2012, né? Não, 2007, né? 2008 foi 2009 quando nós perdemos para o Carlito Merz. Okay. Então aí findou a minha. Então eu estava num grande momento, deixei, né? Hoje talvez a minha história seria outra. Deixei de ser vereador, aí fui para iniciativa privada. Aí fui um desafio interessante também. Fui para a Selbet, fui gerente de marketing da Selbet, aqui também uma grande escola, uma família espetacular, o Luiz Selba e o seu Nauro Selba, o saudoso, né? Pai do Júnior, que hoje é o CEO da empresa, uma empresa familiar, são fantásticos. Eu sempre brinco, se a sociedade soubesse um pouco do que eles fazem, além de gerar emprego e renda, né? Uma das grandes empresas hoje do Brasil, desse segmento, outsourcing, e de gerenciamento de documentos, mas assim do lado social dessa família. É fantástico. E aí trabalhei como gerente de marketing durante 2 anos, fui gerente de marketing do Joinville Esporte Clube, né? Voltei aí numa outra condição, fui campeão da Série C, e aí passou, né? A questão política passou, pensei comigo, né? Aí sou provocado novamente, saio candidato, faço novamente quase 5 mil votos. Quase 5, aí acho que aumentou um pouquinho, 4.900. Agora esses números aí estão um pouco... A base estava firme ainda. A base estava firme. Aí volto, né? Fiquei 4 anos fora, volto à condição de vereador. Aí é 2012. Aí eu viro secretário, vereador, viro secretário do Udo. O Udo me convidou, né? Na época, secretário do Udo. Termino o mandato, vou à reeleição, ganho novamente. Aí, né, 3 mandatos.
aí termina o mandato, vou à reeleição, aí a grande situação exemplo da minha vida pública, assim, de que perdi por 3 votos. Né? Tu lembras essa história, né? Fiz mais votos que 5 vereadores daquela legislatura e por apenas 3 votos deixei de ser vereador. E aí fui hoje estou na iniciativa privada, né? Hoje eu trabalho numa grande empresa de auditoria, uma das maiores empresas de auditoria do Brasil, que é a Martinelli Auditores, né? E também aí pensei assim, não, agora encerrou a minha... Foi um ciclo. Foi um ciclo, tal, e aí o ex-prefeito Udo, na última eleição, me chamou, pediu que eu saísse candidato. Na época, o meu Nereu, que é o meu chefe, autorizou, aí saí candidato, aí fiz nessa última, agora fiz 2.991, faltou acho que 300 e 400 votos, acho que, né? E aí encerrou aí como vereador. Então tentei, de forma resumida aqui, contar aí um pouquinho, mas é aquilo que tu falastes ali, assim, e aí eu fecho esse comentário político e dizer assim, as pessoas, a política, muitas vezes ela não surge, ela surge pela tua liderança, pela tua história, por aquilo que você plantou ao longo da sua vida. Então isso é... E aí você muitas vezes é provocado. Eu diria assim, a esse jovem, essas pessoas que não, a política é importante, é fundamental, e quanto mais pessoas do bem participar, é importante. Porque se nós queremos uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor, essas pessoas que precisam fazer parte desse processo. É um processo. A política é importante, é fundamental, e as pessoas precisam. Mas também precisam, não é chegar porque eu sou, de certa forma, tenho uma liderança. Não, tu tem que se preparar. Sim. Tu sabes, tu é advogado, tu trabalhou na Câmara, né? Tu sabes que você precisa ter conhecimento, você precisa estudar, você precisa conhecer a estrutura, seja na legislativa, do executivo, está acompanhando e está ouvindo as pessoas, né? Isso a Câmara de Vereadores, eu sempre falei e falo e ratifico isso. Ela é caixa de ressonância da sociedade. Ela é caixa de ressonância da sociedade e tem um papel fundamental para uma cidade. Fábio, esse período todo na questão política, eu convivo também nisso aí desde piá, já está aos seus 25 anos, e a questão familiar do político, né, Fábio? Quantos finais de semana, muitos. quanto e a questão das vezes tu sair desse ciclo, a gente como cristão, eu não tenho dúvida, Fábio, que é Deus dizendo assim, ó, porque quando tu tá na política, Fábio, tu cuida mais do problema dos outros. Não é verdade. E os teus ficam de lado. E é natural. E quem acha que não é assim, não conhece. Não conhece. É assim que funciona. Não assim. tem. E quem não é assim, não chega. É verdade. Então, Fábio, essa questão familiar também melhora, né? Com a tua saída um pouco dessa loucura, né? Sim. Você colocou com muita maestria aí, eu concordo ipsilitris com essa tua observação. E eu tive assim, né, aquele período, hoje meus filhos estão com a minha filha. É um casal, né? É um casal, a Yara está com 20 anos, está fazendo direito na Univille, já está trabalhando no fórum, já. E meu filho está com 18, vai começar agora em engenharia de software, né? E lá no passado, obviamente que aí eu registro aqui também, faço um agradecimento, se tu não tiveres esse suporte familiar, e eu tive na minha esposa, né, essa ajuda, né, esse apoio, e que foi fundamental, mas se tu não tiveres esse apoio, realmente, então é bom nem começar, porque aí é problema na certa. E depois, é claro, a Ioná, minha esposa, ela também tem uma pegada, ela foi, né, quem conhece, tu sabes, né? Mas ela é funcionária de carreira da prefeitura, já quase completando 30 anos, mas está por lei à disposição da Univille, né? Ela
já foi pró-reitora da Univille, Sim. fez uma carreira acadêmica. É né? referência na área da educação na nossa Educação, cidade, né? Turismo, ela, né, fez o doutorado em Portugal, fez o pós-doutorado agora na USP, então ela se dedicou muito. Assim, então também tem uma pegada muito dinâmica, então acabou, né? Sim, sim. Então agora foi, acho que a vez deu recuar para que ela possa, e ela avançou nos últimos anos aí nessa carreira dela, e aí foi o momento de eu recuar, e você, como eu falei, né, colocou com muita... Então esse momento que agora um momento importante de uma outra fase dos meus filhos, né, profissional, faculdade, eu estar presente em casa e acompanhando aí. Filho é tudo, né? Filho é tudo, família é tudo. Sem isso a gente perde a base, né? Sem Deus e sem a família nada faz sentido. Fábio, para encerrar esse ciclo também, o que mais te incomodou nessa vida pública e o que mais te deu prazer? Pode ser uma situação específica ou de modo assim, isso aqui valeu a pena. Olha, isso aqui, meu Deus, se eu não precisasse ter passado, era... Tá, então eu vou essa pergunta ela é interessante. Assim, vamos lá. A minha primeira fase como vereador, obviamente que com o momento da reforma administrativa, né? Porque assim, as pessoas esquecem, mas se tu fores hoje tu perguntar lá na Câmara de Vereadores, né? As funções gratificadas, a reforma administrativa, essa questão da economicidade, o concurso público. Então, acho que foi reduzir 50% dos cargos comissionados. Então, foi em 2004, tá? 2004. Então, assim, 2006. Então, assim, foi uma marca muito interessante. As conquistas de Piraberaba, naquela oportunidade, essas 4 ruas rurais, na época eu lembro assim um outro episódio, o naipe que eu trouxe também, ele acho que saiu daqui, mas nós conseguimos trazer para Piraberaba. Eu lembro que assim, numa reunião eu tinha um escritório, tinha 12 famílias que tinham que se deslocar para o centro da cidade para esse atendimento. Nós conseguimos ali atrás, numa ruazinha ali atrás do cemitério dos imigrantes ali. Sim. Nós alugamos como prefeito inaugurei. Essa da companhia, né, da Polícia Militar, nós tínhamos... Lembrando que Piraberaba era mais longe, né? Era mais longe. nós tínhamos tinha moto, tinha patrulha a cavalo que vinha, bicicleta, então, assim, cavalo. Então assim, essas conquistas que vieram aqui para Piraberaba, que me marcou muito, e as pessoas assim, né, eu tinha, como falei, o escritório aqui em Piraberaba. Isso eu lembro assim um negócio também que aquele me marcou muito. Eu no Canela também foi uma das ruas pavimentadas, né, na época do Tebaldi, com a participação da comunidade, novamente destaco aqui. Mas eu lembro assim, também nós não tínhamos o atendimento odontológico, era aqui no centro, ali na frente onde é o sindicato rural ali, era ali tinha um atendimento ali. Assim, as crianças tinham que se deslocar lá do Canela até aqui ao centro de Piraberaba. E na época, o Cromácio assumiu a Secretaria da Saúde, ele era diretor, juntamente com faleceu agora semana passada, retrasada, a doutora Marileia Gastaldi. E aí, eu tinha um amigo que era presidente da Cavo do Brasil. E aí eu cheguei para ele, nós conversamos e falei, poxa, tu tens... Ele me doou uma cadeira completa, um conjunto completo. Toda a estrutura. De odontológico. Doou. Aí, na época eu dei lá para a associação, né, para uma questão legal, doei para a associação, e aí, só que eu tinha que ter um local para que essa cadeira pudesse ser abrigada e desse umas condições mínimas de atendimento. Aí onde eu falei com o Cromácio, nós trouxemos um trailer. Não sei se tu lembra, ficou até aqui, foi quando? Acho que uns 4 anos atrás que eu fui atrás, aí acho que mudou e não sei até o paradeiro dessa, mas eu consegui fazer com que nós criássemos um ponto de atendimento odontológico dentro do Canela por 2 ações. Aquilo assim me marcou muito, eu recebia muito assim, abraço, porque né, as mães traziam de bicicleta, atravessavam Piraberaba, atravessavam o trevo ali, né, a BR. Então foi um negócio assim, aquilo foi o que me marcou assim muito. E muitos, assim, eu estou lembrando aqui algumas, né? Sim. Como prefeito, quando criei hoje existe o hasteamento do pavilhão nacional toda quarta-feira do mês, primeira quarta-feira. Isso é uma lei minha como prefeito, que obriga para a prefeitura, 8 horas da manhã, o hasteamento do pavilhão nacional.
lá, assim, hoje a Serra Dona Francisca, um alerta que eu fazia há muito tempo atrás. Isso que eu ia te comentar. Tu é um dos pioneiros nessa conversa que hoje... Lembra que eu gravei um vídeo onde aconteceu há 8 anos atrás do acidente? Então, assim, alertas que eu fiz da água, que hoje eu vejo, da fiação. Eu tenho a lei da fiação, que aconteceu um acidente essa semana, até falei com o Marcão esses dias. Assim, coisas de anos atrás que são mais atuais. Então, quando acontece, aí eu fecho essa tua primeira pergunta, quando acontece alguma coisa assim, não que a gente torça para que isso aconteça, né? Mas quando acontece algo que a gente lá há 20 anos atrás falou, alertou, isso, né, acaba marcando a gente, né? Algumas coisas marcaram no passado, né? No momento, mas outras marcam assim. Então, assim, fecho dizendo assim, valeu a pena, né? Ter sido vereador. Um abraço que muitas vezes eu recebo, pessoas que até ontem alguém disse, pô, Fabinho, você não pode ficar forte. Eu falei, não, acho que é um ciclo que fechou. Então isso marca a gente até hoje. Assim, o que negativamente, no final do último mandato, começava assim um momento de tava muito forte. Hoje ainda, graças a Deus, existem já mecanismos que controlam um pouco mais isso. Mas no último mandato estava começando as fake news. Estava começando assim a criar corpo. Colocava assim a foto da gente e fez isso, votou isso, botava. Então aquilo ali a gente perdia muito tempo para se defender de mentiras. E a estratégia era essa mesmo? Era essa mesmo. Então assim, havia assim uma oposição a quem, né, ao governo Udo na época. Então, assim, e eu não estou criticando a política, é isso, né? É isso só aí. Que, né, só que, então, aquilo ali a gente... a gente não estava, assim, preparado, assim, para essas... não é que não estava preparado, assim, que foi um choque muito forte, assim. Às vezes tu saía, pô, mas tu votou aquele negócio. Aí tu tinha que quase 2 horas para explicar, mostrar a verdade, mostrar o que era. Aí, mesmo assim, jogava aquela história, metáfora que diz que, né, aquela coisa que tu sobe um 15º andar, solta um saco de pena, tu nunca mais... Então aquilo ali um pouco machucou, assim, então, de forma talvez negativa, mas, repito, tudo é ensinamento, né? Tudo você... Então, assim, se eu tivesse voltado àquela que eu teria outra cabeça, obviamente teria um pensamento diferente, mas... Então, respondo aqui a sua pergunta, me alonguei um pouquinho, mas foram grandes momentos, se botar numa balança muito mais positivo do que negativo, mas tudo foi ensinamento. Sim. O intuito do programa sempre foi esses 5 anos, sabe? Essa coisa positiva. Mas essa tua fala, Fabinho, dessa turminha que praticou e pratica esse tipo de política ainda, Fabinho, cara... Isso aí. Deus, cara, Deus, ali na frente, essa turma, alguns já estão pagando, outros vão pagar, e Deus... Isso daí. E Deus acerta tudo depois. Cada um tem que acertar suas contas depois com Deus, né, Fabinho? Fabinho, outra coisa. Quem foi melhor? Essa pergunta aqui é muito importante, tá? Quem foi melhor atacante em Piraberaba? Ivonei Sabel ou Fábio D'Alonso? Ivonei, disparado Ivonei. Eu era matador, né? Fui hoje nem mosquito mais mata, mas antigamente... Tu pegou essa geração ali, né? Peguei, pô, ali, tá ali, eu tô aqui, vamos lá. Ivonei, Vanderlei e Sidney. Sidney, o Gaúcho, tem uma história engraçada do Inter Gaúcho. Não podemos esquecer do Gaúcho. O falecido Dema, figura, o nosso grande capitão. O primeiro título do Piraberaba fui eu que fiz o gol. Nós estávamos perdendo o jogo aqui pro 25. Eu entrei no segundo tempo. Isso é 98? 96, eu 96. Acho, 96. Eu entrei no segundo tempo, fiz o gol que empatou aqui. E a final era lá no 25. O 25 tinha um grande time, o título, nós fomos, obviamente, motivados, aquela coisa toda, mas tinha como certo o título. Favoritismo do 25. Tanto que o empate era deles, né? Aí eu entrei no segundo tempo, aos 42 do segundo tempo, um cruzamento, eu fiz o gol de cabeça, foi o primeiro título da Primeirona. Aquela 96 foi a Taça Cidade que valia a Primeirona, né? Tava empatado 0x0? Tava 1-1. 1-1. Aí ganhamos aos 42 do segundo tempo. 42 do segundo tempo. A turma brinca, tem foto? Essa tem foto. Tem foto que foi capa do Jornal Notícias. Tem essa foto, Fábio? Tenho. Ó, compromisso, essa foto vai estar junto
A gente vai provar, né, Fabinho? Vamos provar. Então a imagem vai estar junto no podcast ali. E saiu acho que foi na capa, contra a capa, ou na parte do esportiva do Jornal Notícia na época. E aí eu estava no Exército na época ainda. Aí 2 dias depois o subcomandante do batalhão, Coronel Robson, hoje está em Espírito Santo, fez uma placa, um quadro, aliás, né? E me deu de presente, eu tenho guardado hoje, fez uma placa mostrando, inclusive, o tempo dos 42 do segundo tempo, o gol que fez a diferença, alguma coisa assim. Sim. Tem tem foto. Então, assim, e foi essa geração aí, essa geração que iniciou lá nós começamos aqui no Integração Rural, né? Aqui em Piraberaba, o Badu, nosso querido Badu, com a Kombizinha, todo mundo sabe dessa história, mas o Badu tinha uma Kombi, ele passava na casa de vários jovens. Meu pai só autorizava com o Badu, levava. O Badu criou aí, tem um trabalho prestado nesse sentido aí, uma geração. Aí veio o Piraberaba, aquela coisa toda. Então, é muito marcante aí essa questão, e essa geração, essa família sábio aí é especial, e tantos outros, né? Dunk, Haroldo, aí o Maurício. O Fernando chegou a pegar na mesma. Não, o Fernando foi uma geração depois. O Fernando, ele sabe dessa história também. Quando estava no Exército, aí o Pedro Faria já era presidente do Guarani, eu criei em Piraberaba uma escolinha de futebol de salão. Eu saía do Exército e dava aula de futebol de salão para uma gurizada. E um deles era o Fernando Krelling. Era o Fernando PC, o Emerson, que está jogando Então, só que tinha uma geração ali que, obviamente, o Fernando foi um deles, né? Que não durou meio ano, porque tinha um talento, né? Um grande goleiro, o PC, o Emerson também. Mas eu cheguei, assim, voluntariamente a treinar uma turma ali no Guarani. Eu vinha do Exército, vinha até fardado. Chegava a fazer o treinamento com eles, acho que era terças e quintas. Participamos de campeonatos da cidade. Então eu tive essa participação aí com a gurizada aqui em Piraberaba, nesse trabalho social que nós fizemos aqui, voltado aí à piazada. Tu falaste, não posso deixar de mandar um abraço. Lucimar dos Santos, segundo melhor volante de Piraberaba, só perde pro Sidney. Craque. Pô, eu tenho uma história engraçada com ele. Posso contar essa história do Inter? Tu que é internacional? Vamos. Gaúcho, essa é pra ti, Gaúcho. Gaúcho. O Gaúcho, um baita de jogador, né? Um talento dentro e fora. Clássico. Ele jogava na Tupi, veio para o Piraberaba. Mas nessas minhas andanças políticas, eu presidente da Câmara, o Gaúcho, nós criamos aqui o Genoma Colorado, aqui no Guarani, teve a escolinha do Internacional. Eu e mais algumas lideranças aqui de Piraberaba ajudamos, né, na construção, e o Gaúcho era o grande líder disso daí, o mentor disso daí. Aí ele era cônsul do Inter, né? E aí o projeto inicial era apresentar isso, né, para a diretoria do Internacional, enfim. E aí um dia o Gaúcho chega lá, eu era presidente da Câmara, o Gaúcho me procurou e disse: Fabinho, eu estou trazendo o Genoma Colorado, e um dos passos é trazer a diretoria, vamos trazer aqui o presidente do Internacional, vamos trazer o troféu de campeão mundial, e não sei o que, o evento vai acontecer ali no Rudinick, no restaurante Rudinick ali na BR. Só que eu preciso mostrar força, né? Eu tenho que mostrar que o presidente da Câmara vai estar presente e tal. Eu disse: Gaúcho, tu é meu irmão, cara. Pode contar, minha palavra dada aqui, não sei o quê. Botei na agenda, aquela coisa toda bonitinha, tá tudo certo. Só que nesse interim, né, o evento, ele me convidou, vamos dar um exemplo aqui, em fevereiro. O evento aconteceu quase 3 meses depois. Mas eu tinha assumido o compromisso com ele. Aí, nesse interim, eu assumo como prefeito em exercício. Aí, obviamente, que a agenda da gente muda, né? Eu tinha agenda que era do Tebaldi. E naquele dia, um dia antes, uma agenda no BID, uma assinatura de um convênio, acho que de 45 milhões de dólares. Eu e o secretário Polentini fomos para Brasília. Aí, aquela coisa toda, tal, assim, tal. E no outro dia, o evento era tipo 8 horas da noite. E o voo atrasou e não sei o que e tal, e eu agoniado, ligando, aí, enfim. Atrasou tudo, mas como eu tinha dado a palavra pro Gaúcho, assim, Gaúcho, eu vou comparecer, mas não sei que horas que eu vou chegar aí, mas atrasou o voo aqui, mas assim que eu descer de Brasília, o motorista já me leva aí, eu tô aí no Rudinick. E dito e feito. Eu cheguei lá no Rudinick, né, eram 10 e lá vai pedrada, tarde, que eu chego no Rudinick, eu encontrei muitos amigos, né, um que eu lembro foi o Sandro Ergzin, aqui, o Sandrinho aqui da Ergzin Internacional.
Já botou, acho que foi ele que me deu uma camisa do Inter e eu tava de paletó e gravata, botei a camisa do Inter por cima, disse, aquela coisa, todo mundo bateu palma, encontrei o seu Nauro, o seu Luiz, o Luciano Abib, o Léo Sabala. Prefeito com a camisa do Inter. Aí, puta, bateram palma, tá, tu sabe onde eu vou chegar, né? Sabe onde eu vou chegar, já matou a charada. Tu tava substituindo quem? O Tebaldi que se tem que Deus eu tenho, que o torcedor do Grêmio, e brabo. Daquela que eu botei, todo mundo bateu pau. O prefeito, todo mundo olhou, né? O prefeito, né? Sabia, aí eu, em exercício, o Fábio D'Alonso e tal. Aí, beleza, sentei na mesa. Eu cheguei ali, 10h30 da noite, na hora já tinha alguém me ofereceu, já fui pra cervejinha, né? Tomar uma cervejinha ali com a turma e tal. E eu, na minha cabeça, a parte formal já tinha... Cerimonial já tinha sido feito. Já tinha feito. Tava tudo certo, relaxado ali, tudo. Daqui a pouco o Léo Sabalo, o Luciano Abib, pega o microfone, agora vamos começar, vou compor a mesa. Disse, meu pai do céu, e agora? Aí na hora eu pensei, futebol, né? Aí assim, se eu tirar essa camisa agora, eu apanho na gauchada. Se eu deixar... Não tem como tirar a camisa ali. Não tinha. Aí, puta, aquela coisa... Tá, chamaram lá pra mesa, agora prefeito em exercício, Fábio D'Alonso, não sei o quê. Bateram palma, aquela coisa, sentei na mesa. Aí eu vejo ali o Léo Sabala, ele vai saber dessa história, o Luciano Abim começa a tirar foto, não sei o quê, e muito perto de mim, eu disse, mas por que estão tirando tanto foto perto de mim aqui, né? Aí daqui a pouco, acho que foi o Léo, veio com o celular, eu lembro como se fosse hoje o telefone do Tebaldi, 99972 4545. Olha aquele telefone, toca. Oi, Tebaldi, posso falar um palavrãozinho aqui de leve? Tu já tá fazendo merda no segundo dia, né? Eu vou voltar amanhã, hein? A informação já chegou pra ele. Desculpa a palavra aqui. Mas, não, na hora, ligou na hora. Aí bravo, e desligou, rapaz. Desligou. Mas não falou as brincas, né? Não, já tá fazendo M no segundo dia, vou voltar amanhã. Que é isso? Usar a camisa do Grêmio, o prefeito... Camisa do Inter, camisa do Inter, não sei o que. E foi engraçado, mas foi essa parte engraçada aí que o Luciano não tinha como... o Gaúcho de registrar esse momento fantástico pra mim que você me proporcionou aí aqui na cidade. Bom, Fabi, passa rápido, né? Passa rápido. Foi uma hora já, né? Poxa vida, que legal, rapaz. E tu tem história, né, Fábio? Tu tem base, tua família é reconhecida na região, a tua história na região e esse legado teu, Fábio, não é a turminha do mal, não. O teu legado é as pessoas do bem que falam bem de ti, da tua família, dos teus pais, da tua esposa, dos teus filhos. É essa estrutura. É isso aí. Um bom filho, um bom pai, um bom vereador, um bom político e um principal de tudo, um bom cristão. Isso aí. E amigo dos amigos, sabe, Fábio? Tu tem um carinho muito especial na região, em toda a cidade, Fábio. Obrigado, doutor Ivan, e foi um orgulho, cara, poder te receber e conversar um pouquinho contigo, porque eu sou teu fã desde o tempo lá, eu que sou teu da fã. previsão do tempo. E, cara, pra você, pra Ioná, pro teu casal de filhos, Obrigado. Só bênçãos. Obrigado. Amém. Se tu receber a metade do que tu já ajudou tanta gente, já... Obrigado, Ivan. Obrigado pelas palavras. A alegria, a honra de estar aqui no seu programa é toda minha, toda minha. E fã, eu que sou de você. E quero dizer assim, você colocou muito bem aqui 2 ou 3 vezes a palavra Deus. E é isso. Deus acima de tudo. Eu procuro todos os dias de manhã, meu primeiro contato, a minha primeira conexão, eu saio para caminhar quase todos os dias, 5 da manhã, 5h30. Eu vou até ali a Igreja Perpétuo Socorro, sozinho. Faço a minha oração, procuro escutar uma música religiosa, porque isto é muito importante. A tua primeira conexão durante o dia tem que ser com Deus. E quem coloca Deus à frente de qualquer decisão, ele toma a decisão correta. Então, e aquilo que fecho aqui, dizer assim, toda essa história que todos nós temos, o que importa, eu falo para os meus filhos, é legado, né? É deixar uma marca, deixar coisas boas, que às vezes, de repente, o imediato não te reconhece, mas a vida te reconhece. Sim.
Legal, te agradeço muito, olha, do fundo do meu coração, essa oportunidade, principalmente de estar aqui em Piraberaba, esse distrito que eu tenho um carinho muito grande, como falei no início do programa, grandes amigos aqui dentro, e espero ter contribuído aqui de forma né, com muita humildade, registro isso, né? Talvez você enalteceu muito daquilo que eu sou, mas procurei fazer da minha vida, deixar exemplos. E é o que eu penso, é o que eu tentarei a vida toda, até o último dia da minha vida, fazer, e aos meus familiares, aos meus filhos e aos meus amigos eu tento sempre compartilhar isso, porque esse é o segredo. Show de bola. Pessoal, mais um episódio sensacional do Podville. São conversas que nem essa que me fazem continuar o projeto, poder conversar com o Fábio Alexandre D'Alonso no Podville. Fábio, Deus nos abençoe. Valeu? Amém. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, até a pessoal. próxima. Valeu.